Olá, estamos começando mais um Kolel semanal de todas as nossas quartas-feiras. Quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo, aqui direto da Kahal Binei Mashiach. E esse Kolel é uma iniciativa do projeto Malchut, destinado a divulgar a Torá e, através dela e do caminho de Mashiach, trazer a presença de Hashem a esse mundo, construindo nesse mundo um santuário através de nós, onde ele possa habitar. E o assunto de hoje que eu quero trabalhar com vocês no Kolel, ele mistura um pouco de conceitos legislativos e haláricos, históricos e morais. Eu quero falar hoje sobre o livro de Ruth, a Megilá de Ruth, sua relação com esses dias intermediários entre Pesach e Shavuot, e lembrando que é um costume lermos o livro de Ruth durante a festa de Shavuot. Geralmente, lemos Ruth na vigília, ou seja, no dia mesmo da virada do dia 5 para o dia 6 de Sivan, quando passamos toda a noite acordados estudando a Torá, inclusive fazendo a leitura da Megilá de Ruth. E a Megilá de Ruth, ela traz alguns conceitos haláricos, o próprio momento que estamos vivendo, a festa chamada de Hag HaBikurim, a festa das primícias, ela se dá nesse período entre Pesach e o Pentecostes, o Shavuot, entre a Páscoa e o Pentecostes, para você que não está habituado com os termos hebraicos. E o livro de Ruth se passa nesses dias. Ela se passa nos dias dos juízes. Lembrando que os juízes foram os primeiros governantes de Israel após Josué entrar em Canaã e dominar os povos cananeus que ali estavam, expulsando alguns deles, fazendo acordo com outros deles, iniciando uma era de juízes que governavam as tribos, administrativamente falando, em cooperação com a classe sacerdotal, que é quem governava, digamos aí, religiosamente. Os juízes vão desde Josué até o profeta Samuel, e o profeta Samuel, o último juiz, faz a transição para o período dos juízes ao período monárquico de Israel, que vai desde do rei Saul, que reinou pouco tempo, depois Davi, até os reis que foram dominados por Nabucodonosor. Bom, o período dos juízes é um período de aproximadamente 300 anos, quando o tabernáculo de Deus, o mesmo tabernáculo do deserto, foi colocado ali em Shiló. E o território de Shiló se torna conhecido pela história de Hana, mãe do profeta Samuel. Todo mundo conhece o profeta Samuel, e ela vai ao Michigan, que naquela época estava em Shiló, que foi, na verdade, a primeira capital de Israel, e já no período final da época dos juízes, porque se passa ali no primeiro e segundo capítulo do profeta Samuel. E Ruth se passa num período, não fala exatamente que período, mas um período próximo ao período de Ruth. Sabemos disso por quê? Sabemos disso porque Ruth
era, na verdade, bisavó do rei Davi, ok? Ela casou-se com Boaz, e com ele teve um filho chamado Oved. Esse, por sua vez, teve um filho chamado Ishai, Jessé, que, por sua vez, teve Davi Ameler, o seu filho mais jovem, o 8º filho dele, que foi quem Hashem escolheu, segundo o seu coração, para governar Israel, o rei mais famoso de Israel, de quem descenderia o Mashiach, e que está dentro da genealogia do Rav Yeshua. Claro, Yeshua, como nós o chamamos, Rav Yeshua ben David. Ele era descendente do rei David direto. O livro de Mateus traz ele como descendente do rei Salomão. O livro de Lucas traz ele como descendente de Natã. Uma questão que nós não vamos nos aprofundar agora. O fato é que ele descende do rei Davi e, portanto, ele descende de Ruth. Ruth, uma moabita. E antes que a gente entenda isso, eu quero citar para vocês um verso da Torá que fala do moabita. Tanto na Torá quanto no livro de Neemias, tanto na Torá quanto em Neemias, fala sobre a proibição dos moabitas pertencerem à comunidade de Israel, entrarem na comunidade de Israel, a Kahal Israel. E quando a gente fala comunidade de Israel, a Kahal Israel está falando do povo judeu, do povo de Israel na época, chamado povo hebreu, né? Ou povo de Israel, como está escrito aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 23, verso... Primeiro eu vou ler até o verso 3º. Eu vou ler do verso 2º. Verso 2º ao verso 3º. Nenhum bastardo, nenhum manzer. O que é um manzer, um bastardo? Bastardo é um filho de um adultério. Adultério na Bíblia é a relação de uma mulher com alguém, com um homem que não seja seu esposo. Quando se trata do contrário, a Bíblia não chama de adultério, ela dá outro nome. Não vem ao caso aqui mexermos com isso. O fato é que um manzer é o filho de um ventre adúltero, ou seja, de uma mulher que teve relações com alguém que não era seu próprio marido, de uma mulher casada, ok? De uma mulher casada ou desposada que teve um filho, que estava grávida de alguém que não era seu esposo. De uma mulher solteira, caso ela viesse a engravidar e o homem a possuísse, ele se casaria com ela, seu filho não seria chamado manzer. Mas aqui no caso, trata de uma mulher casada ou prometida em casamento, uma mulher noiva, como diz a Torá. Ok? Versículo 3º. Nenhum amonita ou moabita também entrará na Kahal Adonai, na Assembleia do Eterno, na Assembleia do Senhor, lá na sua Bíblia Ferreira de Almeida. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto, versículo 4, Passuque 4, não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíes do Egito, porque alugaram contra ti Bilam, Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor não quis ouvir Bilam, antes trocou em bênção sua maldição, porquanto o Eterno teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias para sempre. Bom, mas isso aqui coloca diretamente Davi numa situação delicada, porque ele descende de uma moabita. E como fica esse caso? Primeiramente,
Nesse caso, a Torá é bastante específica, os rabinos se debruçam sobre esse texto de forma bastante específica, como a maioria dos casos é tomado. A proibição aqui trata-se de um homem moabita, ou seja, uma mulher judia, uma filha de Israel, não poderia se casar com um moabita. Ele não poderia fazer parte da comunidade de Israel. Ele não poderia passar pelo rito da circuncisão. Isso foi uma pena que Deus estabeleceu sobre o povo de Moabe. E há quem relaciona o povo de Moabe com os árabes de hoje, não tem nada a ver. Os moabitas, eles não existem mais como povo, tá? Não existem mais como povo, sua genealogia não é conhecida, eles não existem mais como povo. Então eu poderia dizer que essa lei ela não está mais em pleno vigor, mas na época de Ruth ela estava, tá? Quem são os moabitas? Os moabitas são descendentes de Moabe, o nome de um homem, filho de Ló, com uma de suas filhas. Após eles saírem de Sodoma, Ló com suas duas filhas, sua mulher morre no caminho, suas filhas embebedam seu próprio pai e mantêm relação com ele, e tem 2 filhos, um Moabe, que deu origem aos moabitas, e o outro que deu origem aos amonitas, ok? E é justamente os amonitas e os moabitas, Amon e Moabe, que Hashem amaldiçoa, não lhes permitindo entrar entre os filhos de Israel. E por que esse versículo sucede o versículo 2? Porque Hashem ele coloca próximo 2 mitzvot negativas, um relacionado ao bastardo e um relacionado ao 3, à entrada do moabita e do amonita. Justamente porque um bastardo também é considerado por muitos alguém que é filho de uma relação incestuosa. E foi o que aconteceu ali com o pai e sua filha, muito embora ele não soubesse, estava bêbado, enfim, não importa. Mas se eles tivessem feito remissão, se eles tivessem feito techuvá, tikkun, restauração, e tivessem se sensibilizado com o povo de Israel, eles conheciam a história do povo judeu, a história de sua permanência no Egito, eles eram descendentes de Ló, primo ou sobrinho, na verdade, de Abraão. Então não havia porquê. E eles, no entanto, tiveram inveja, tiveram medo, tentaram amaldiçoar o povo judeu, e por isso Deus os impediu de fazer parte da comunidade de Israel. E, estando aqui proibido, como é que fica? Então, voltando, os moabitas que eram proibidos eram os homens. Não há proibição direta para que uma mulher moabita venha a contrair casamento com um judeu. Por que dizemos isso? Vamos aqui na Torá novamente, sobre a lei da guerra. Lei da guerra está Deuteronômio, capítulo 21, Perec 21, Passuque 12, então levarás para casa reparar a sua cabeça, versículo, vamos ler desde o versículo anterior, versículo 10, quando saíres a peleja, a guerra, contra os teus inimigos, e o Eterno teu Deus os entregar nas tuas mãos, tu deles levares cativo, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e quiseres tomar-a por mulher, então a levarás para casa, ela rapará a sua cabeça, cortará as suas unhas, despirá o vestido de seu cativeiro,
E ficará na tua casa e chorará seu pai e sua mãe durante 1 mês. Depois disso a tomarás, tu serás seu marido e ela será sua mulher. E se não te agradares dela, deixarás ir à sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tem humilhado. O que significa isso? Que os hebreus, os judeus, os israelitas, quando saíam à guerra, poderiam se afeiçoar a uma mulher. Normal, naquela época, permitia-se inclusive a poligamia, ou mesmo se ele fosse solteiro, e ele viesse a se afeiçoar por uma mulher. E não há registros bíblicos, e não há registros no atual exército de Israel consideráveis de estupros, uma coisa que é muito comum, e era muito mais comum na época dos povos. Eles invadiam as cidades, matavam os homens, escravizavam os homens e as crianças, estupravam as mulheres e também as escravizavam. Para evitar essa brutalidade, Hashem ensina que quando ele se afeiçoar a uma mulher, ele deveria se casar com ela e a tomar por mulher, por esposa. E para isso, ele deveria esperar que ela cumprisse o período de sua gerut, de sua conversão. E a gente sabe disso porque está descrito aqui. A gerut, aqui, era colocada como a rapagem de sua cabeça, cortar suas unhas, e outra versão fala deixar crescer as unhas, não importa, fazia parte do rito. Chorar seu pai e sua mãe, porque ela se afastaria de seus pais, assumiria uma nova identidade, não mais a identidade do seu povo de onde veio, agora uma identidade judaica, e trocaria os vestidos de seu cativeiro. E aqui os nossos sábios interpretam que até sua forma de vestir deveria ser alterada. O vestido do cativeiro principalmente no que se refere aos moabitas, eles eram vestidos profanos, eram vestidos vulgares, típico das mulheres não israelitas da época, que faziam uso de sua beleza, do seu corpo, para, enfim, se colocar dentro da sociedade. Era muito comum a promiscuidade dentro daqueles povos. E no caso do povo de Israel, as mulheres usavam de uma coisa chamada tsiniut, ou seja, modéstia virtuária, vestir-se com pudor. Nossos sábios, eles interpretam isso, que a mulher, quando ela passa pela conversão, é uma conversão completa, uma conversão não apenas teológica, ela não apenas passa a acreditar num outro Deus, no Deus único de Israel, mas ela também promove toda uma restauração de sua conduta, uma conduta moral, uma conduta vestuária, uma conduta de sua aparência, uma conduta cultural, ou seja, ela assume uma nova identidade cultural, e esse é o sentido moral de mudar o seu cativeiro, a roupa de seu cativeiro. E é o que vemos aqui em Ruth. Então vamos ler o primeiro capítulo de Ruth, vamos falar um pouco de Ruth e por que falaremos dela. Porque Ruth é talvez o símbolo maior da Techuvá, o símbolo maior de alguém que quis apegar-se ao povo judeu sem ter nascido judeu. Então a história de Ruth é uma história que se aplica a muitos de nós, alguns que não nasceram judeus, alguns que são descendentes, outros que nem são descendentes, mas que assumiram sobre si o legado da Torá e o legado do povo de Israel. Muitos dos quais até hoje não são admitidos dentro do judaísmo tradicional porque negam-se a rejeitar, não querem negar sua crença messiânica no Rav Yeshua como Messias de Israel. Isso acarreta sobre eles as portas fechadas e o impedimento de que eles possam chegar. E aí vem a história de Boaz, e Boaz representando aqui para nós uma figura messiânica, mediante a qual alguém pode, ainda que espiritualmente, sim, ter parte na comunidade de Israel. E aí nós vamos ler alguns textos sobre isso. Bom, Ruth, capítulo 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes,
houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar a terra de Moabe, com uma mulher e seus filhos. Este homem chamava Elimelech e sua mulher Naomi, e os filhos se chamavam Malom e Quiliom. E efrateus de Belém de Judá vieram da terra de Moabe, a terra de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimelech, marido de Naomi, e ficou ela com seus filhos. Os quais casaram-se com mulheres moabitas, e o nome de uma era Orpá, ou Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Ok? Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Eterno se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então veja, um período de fome e período de colheita de cereais, por isso pão. E como era a época de colheita de cereais, logo sabemos que se tratava do período intermediário entre Pêssar e Shavuot, que é o período da colheita dos cereais. Cereais esses que nos primeiros dias dessa colheita, nos 7 dias de Pêssar, não comemos, a não ser a matzá, o trigo, a cevada, o centeio, a aveia e a espelta. Ok. E disse-lhe Naomi: ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Por que ela falou casa de sua mãe e não casa do seu pai? Porque a mulher trazia consigo a cultura de sua mãe, se espelhava femininamente falando na sua mãe. Vá para a casa da mãe de vocês. Ok? E o Senhor use convosco de benevolência. Talvez seus pais tivessem até morrido já, talvez ali fosse uma condição de guerra, não sabemos. E o Senhor vos faça felizes, e cada uma em casa de seu marido. Ou seja, casem-se novamente, são viúvas, merecem ser felizes. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Naomi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo, tendo eu ainda no ventre filhos para vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu tivesse, tenho esperança. Ou ainda, esta noite tivesse marido, houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim amarga ter o Senhor descarregado contra mim sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orpá, com um beijo, despediu-se de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja, isso explica porque nós, judeus, mesmo os que creem no Rav Yeshua, ou os demais, não somos proselitistas. Uma mulher, por exemplo, pode se converter para casamento. A conversão de uma mulher em casamento, ela é abreviada, uma vez que há, na lei judaica, uma benevolência para com alguém que queira se casar com um judeu e tornar-se parte do povo de Israel através do casamento. Então, no caso do casamento, a Torá um minutinho, temos aqui. Participação no WhatsApp. Nós não vou ler o WhatsApp hoje. Vou só me dedicar ao vídeo e depois vocês podem mandar perguntas, ok? Bom, assim a gente não perde aqui o fio da meada. No casamento, então, elas passaram pelo casamento, foram convertidas, mas depois que seus maridos morreram, poderiam simplesmente deixar a fé judaica, poderiam voltar às suas terras, poderiam se casar com outros homens lá em Moabe. Estavam em Moabe.
E por isso, Naomi desencoraja as duas. Veja, as duas gostavam dela, as duas choraram quando se despediram, porém, apenas uma, 50%, realmente se apegou. O que mostra que uma conversão ao judaísmo não deve ser feito por interesse. Não deve se fazer, por exemplo, para se buscar uma aliá, morar em Israel. Não deve se fazer apenas para um casamento. Não deve se fazer para ganhar algum tipo de status. Uma conversão só pode ser feita se houver sinceridade. Sabe? Sinceridade real. E por isso deve-se desencorajar alguém a se converter à fé judaica. Até que ele realmente prove que seus objetivos são sinceros. Vale dizer que no caso de uma comunidade como a nossa, uma conversão efetuada nela, eu já vou adiantar, ela não é reconhecida no judaísmo tradicional por causa de nossa crença no Rav Yeshua. Essa questão permanece até os dias de hoje, não sabemos até quando. O fato é que vivemos uma vida judaica autêntica. O fato é que muitos de nós são descendentes, outros são convertidos, e que possuímos a Brit Milá, as alianças, a Torá, cumprimos todos os mandamentos, positivos e negativos, e vivemos e somos como judeus, e somos judeus. Por quê? Porque seguimos um Mashiach que é judeu. Muito embora não sejamos reconhecidos por alguns, mas sejamos reconhecidos por outros, porque temos uma Brit Milá Kasher, porque passamos pela Brit Milá, da mão do povo judeu, e assim podemos ser e ostentar a condição de judeus. Porém, somos considerados como filhos bastardos. E aí depois eu vou ler alguns textos que vão detalhar um pouquinho isso, com rapidez, por causa do nosso tempo aqui, do nosso colher de hoje. Ok. Mas Ruth, que poderia ter voltado, apegou-se à sua sogra e, então, preferiu ficar, mesmo abrindo mão de sua juventude, da possibilidade de se casar por amor. Naomi representa a comunidade de Israel, a idosa. Ruth representa cada um de nós. E representa aquela parte da comunidade primitiva que preferiu ficar apegada a Israel. A comunidade do Rav Yeshua era uma comunidade 100% judaica, era um movimento judaico como qualquer outro. Mas a partir do 2º, 3º, 4º século, ainda no 1º século, com a morte dos apóstolos, dos discípulos dele, uma quantidade cada vez maior de não-judeus entraram nessa comunidade, muitos trouxeram sua idolatria, o que levou a um fenômeno de apostasia e uma ruptura dentro da comunidade primitiva que se estendeu até o 4º século, quando finalmente o cristianismo romano se estabelece, marcando definitivamente a ruptura entre cristãos e judeus. Aqueles que seguiam os mandamentos judaicos da Torá, que insistiam em professar o único Deus, em guardar o Shabat, em guardar as festividades, em se abster das comidas, dos alimentos proibidos, passaram a ser perseguidos oficialmente e considerados como hereges. Contudo, aqueles que aderissem à crença da Trindade, aqueles que aderissem à divindade do Messias, aqueles que aderissem ao credo niceno ocorrido lá em 325 da Era Comum, lá no Concílio de Nicéia, tão famoso, que era, na verdade, a conclusão de muitos concílios que antecederam. Concílio 311, 312, concílios onde se discutiu, por exemplo, a teoria do nascimento virginal, a teoria da divinização do Rav Yeshua, de Jesus, na época já chamado assim. Bom, isso mostra a ruptura.
Aquela comunidade apostatada está aqui representada em Ruth por Orpá. E a comunidade que preferiu ir para o deserto, ou seja, preferiu se apegar a Israel sem negar sua fé no Mashiach, se dissipou nos anos que se deram entre lá o século VI e o fim do século XVIII. Todo esse período de perseguição que Roma empreendeu contra aqueles que ousassem professar a fé judaica. Bom, todo o povo judeu foi perseguido desde então. Foram considerados hereges. Posteriormente foi instaurada a Inquisição, o Tribunal Inquisidor, que condenava à morte aqueles que não se convertessem ao cristianismo. Muitos, no auge da Inquisição, davam-se duas opções a eles. Você morre enforcado, salvo, professando a fé católica. Outros, ou você não aceita a fé católica e morre de qualquer forma, queimado na fogueira com lenha verde. Sim, eu estou falando da Igreja Romana medieval. A grande meretriz que esteve assentada sobre as nações, a grande Babilônia, aquela que se dizia representante de Deus na terra, aquela que se dizia representante do Messias na terra, matou, perseguiu todos aqueles que não professassem a fé católica. Perseguiu os judeus, principalmente, depois perseguiu outros. Condenou à fogueira índios, condenou à fogueira todos aqueles que tinham algum envolvimento com a ciência e eram considerados bruxos, entre eles, claro, um grande número de judeus. Isso culminou na expulsão dos judeus de Portugal, da Espanha, depois da Holanda, vieram para o Brasil, aqui do Brasil também foram expulsos. Mas eu acredito, e nós acreditamos, que um remanescente nunca deixou de existir. Um remanescente santo, um remanescente sagrado, que se negou a abandonar a fé judaica, que preferiu catar as migalhas. De um lado, o judaísmo nessa fase se fecha completamente para aqueles que professassem Yeshua como Messias. Por outro lado, a Igreja Romana Inquisidora condenava à morte todos aqueles que professassem a fé judaica. E nós dizemos, ficamos entre a cruz e a mezuzá. As portas do judaísmo fechadas para nós. E o cristianismo perseguindo. Nisso, a comunidade se dispersa. Mas havia uma profecia, que está em Apocalipse, de que ela deveria profetizar outra vez a muitas nações, povos e línguas. Existem outros grupos judaicos, alguns de fé judaica que crê no Mashiach, que professa essa fé como a nossa. Contudo, nós enfatizamos que aquela figura ali representada em Apocalipse, aquela mulher que fugiu para o deserto, é de fato o povo judeu. Ela é a mulher que fugiu para o deserto. E ela ali aparece como quem gerou o Messias. Claro que a Igreja Romana vai associar ela com Maria Santíssima. Não é o caso. E que seu filho foi tomado para Deus. Ali fala do Messias. O Messias foi gerado pelo povo judeu. E o povo judeu foi perseguido durante todo esse tempo. Juntamente com o povo judeu, que representava Naomi aqui na nossa metáfora, se apegaram a eles famílias, pessoas que secretamente professavam o Messias e a fé judaica. E hoje
a história revela grupos chamados judaizantes que ao longo da história professavam essa fé. Outros grupos emergentes tentaram fazer um ensaio de uma techuvá, de tentar voltar às raízes judaicas. Movimentos sabatistas, por exemplo, alguns até que se abstinentes dos alimentos proibidos, mas que não foram tão longe, não tiveram tanta coragem e não tiveram a coragem de negar o que há de mais importante: a teologia pagã. Mais importante do que cumprir a Torá é abrir mão da teologia. A teologia pagã, a teologia da Trindade, a teologia da divindade do Messias. Sabemos que o Messias é homem, sabemos que o Messias é descendente de Davi. Isso é um assunto para uma outra oportunidade. Aquela teologia que mudou os feriados judaicos por feriados pagãos, dando a eles outros nomes, por exemplo, o Natal, que na verdade é um feriado greco-romano e babilônico, ou de todos os povos antigos que celebravam o solstício de inverno do hemisfério norte. Era chamada por alguns de Saturnália, outros de Natalis Solis Invictus, o nascimento do sol inalcançável, de onde veio a palavra Natal associada ao nascimento do Messias e que nada tem a ver com seu verdadeiro nascimento. Sabemos por estudos que ele deve ter nascido lá no mês de Tishrei, aproximadamente. Lá no mês da celebração das festas de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Sabemos por contas que fazemos ali nos escritos do assim chamado Novo Testamento. Ok? Bom, e voltando para o livro de Ruth, Ruth representa essa comunidade. Mas, então vocês acreditam numa linhagem ininterrupta até o dia dos apóstolos? Não, não acreditamos nisso. É impossível fazer isso. Esse é um recurso usado por algumas instituições para autenticar sua exclusividade. Os Bnei Mashiach não se consideram exclusivistas no caminho da Techuvá e nem exclusivistas no caminho da redenção. Nos consideramos, sim, remanescentes de uma fé judaica, professante do Messias Yeshua, porém, sem negar a fé judaica que ele nos ensinou. Somos baseados lá em Isaías, uma das bases de nossa crença, de nossa posição como grupo e como movimento, está em Isaías capítulo 8, que diz assim, falando do Mashiach: ele vos será por santuário, mas pedra de tropeço, rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muito dentre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda, veja bem a palavra aqui, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então fala aqui que quando Mashiach aparecesse, Deus, através do Messias, não Deus encarnado, Deus, através do Messias, seria um tabernáculo entre os homens. Sua presença, Mashiach trairia sua presença para onde ele estivesse, como um tzadik emet, um tzadik completo. E fala que muitos tropeçariam, ele seria uma pedra de tropeço. Por quê? Porque o Mashiach teria o poder de revelar a verdadeira índole das pessoas. Os que eram maus revelariam sua maldade. Seu desinteresse verdadeiro pela redenção messiânica, porque estava interessado em seus cargos romanos, em sua posição sacerdotal, em sua posição como mestres, tinham medo dos romanos, ou simplesmente estavam interessados
em fazer da religião um mero comércio, coisas do gênero. A esses que se aproximavam de Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus, Deus fechou os seus olhos. Como está lá em Isaías 29. Fechou os vossos olhos, que são os profetas, vossos olhos, nossas mentes, que são os profetas, vossos olhos, que são os videntes. O profeta Daniel, por exemplo, um vidente, profeta vidente, que anunciava que magia deveria nascer ali, naquela época do Império Romano, mas que muitos não sabiam. Dá-se ao livro a quem sabe ler, eles não entendem que está selado, aos mestres, e a quem não sabe ler fala, não entendo. Mas aos demais, que estavam preparados para a redenção de Mashiach, este sim, que criam na Torá, nos profetas, eles estavam preparados. Então, ele faz discípulos, e aí ele é prefigurado nessa profecia que fala, muitos dentre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Eterno, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Fala que os seus discípulos de Mashiach, eles guardariam a lei e o testemunho. Essa é a prova de que ele fez realmente nesse mundo filhos espirituais. E por isso fala no versículo 18 de Isaías 8. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Eterno dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Esses discípulos seriam considerados seus filhos, da mesma forma que os filhos de Yosef, após se revelar a seus irmãos, seria condecorado pelo seu pai Jacó com a afiliação de seus filhos. Jacó adotou Efraim e Menashe, filhos de Yosef, do Egito, como seus filhos. E ele disse, quem são esses? Ele fala, são os filhos que Deus me deu no Egito. Palavra muito similar com Isaías 8. E então Jacó fala, eles serão para mim como Reuven e Shimon, ou seja, como primogênitos. Reuven e Shimon eram os primogênitos de Jacó. Significa que os filhos de José teriam uma proeminência dentro de Israel. Lembrando que Reuven foi tirado sua primogenitura porque se deitou com a mulher de seu pai. Shimon e Levi não puderam exercer a primogenitura porque eram homens beligerantes, homens de guerra, homens sanguinários que mataram os filhos de Shirem, mesmo após eles haverem se convertido, aceitado a Brit Milá. E por fim, a primogenitura recai sobre Yehudá, quarto filho. E de Yehudá sairia o cetro, o Mashiach, primeiramente David Amelech, depois seus descendentes e por fim Mashiach. E fala, teus irmãos te seguirão, te servirão, até que venha Shiló, a quem os povos se achegarão, os gentios, os goim se achegarão. A palavra gentil, povos em hebraico, é a mesma palavra. Mostrando que Yehudá era um arquétipo do Mashiach que haveria de vir e a quem os gentios se achegariam. Reuven perdeu sua primogenitura, Shimon e Levi também, contudo Levi faria tikkun, faria restauração, retificação de sua alma, lá nos dias de Moshe Rabbeinu, quando foi a única tribo que não se prostrou diante do bezerro de ouro, e por isso lhe foi dado a condição de sacerdote. E dali então, Yehudá e Levi continuaram juntos, sacerdotes e os reis
E até o ponto que Deus dá, a tanto a Judá quanto a Levi, uma promessa. Não faltará a Davi, homem que se assente sobre o seu trono, e não faltará a Levi, sacerdote que opera em sua casa. Por isso, sabemos que nos dias de Machia, ele devolverá, embora ele atuará na condição de sumo sacerdote, de acordo com o Salmo 110, mas ele dividirá seu sacerdócio com os filhos de Levi, que operarão nos corbanotes, nos sacrifícios do templo, e também exercerão um papel de ensino do povo judeu e também das nações. Todo o povo judeu será uma nação sacerdotal novamente nos dias de Machia. E aí nós vemos no próprio livro do profeta Isaías, capítulo 49, onde fala do Machia também de Israel. Vamos ler aqui dentro da perspectiva messiânica. Fala aqui, versículo 1: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Isso também se aplica a Israel, mas aqui tomaremos a perspectiva messiânica. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Lembrando que quando Machia foi anunciado a sua mãe, foi dado a ele um nome, pelo anjo que apareceu a Miriam. Vês na minha boca como uma espada aguda, ele falará palavras agudas, palavras que feriria, palavras que dividiriam um coração, palavras que seriam indigestas para muitos. Na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida. Ele ia direto, ele atacava aquilo que havia de real no coração dos homens e revelava o coração dos homens. E me guardou na sua aljava. Hashem esperou o momento certo para enviar Machia. E disse: Tu és meu servo, ó Israel. Por isso Machia personifica a própria nação de Israel. Israel, de uma certa forma, também atua messianicamente no mundo, como guardião da Torá, como ensinador da Torá, como levando a luz a todos os povos. Mas aqui a profecia se revela messiânica por excelência, onde diz: por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente guardei as forças, todavia o meu direito está perante o Senhor. E aqui o próprio profeta Isaías toma a condição do próprio Machia que viria. A minha recompensa está perante Deus, o meu Deus. Mas agora, diz o Eterno, que formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó, e reuniu a Israel. E ele, porque sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares apenas, o acréscimo nosso, as tribos de Israel e de Jacó, retornares a trazer os remanescentes de Israel, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, ao que é desprezado. Eu pulei uma parte do versículo, vou ler de novo o versículo 6. Sim, diz o Senhor, pouco é seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também, esse é o texto que eu pulei, também dei como luz para os goim, para os gentios, para seres minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Eterno, o Redentor, o Santo de Israel, que é desprezado, aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis virão, aos reis o verão, os principais se levantarão, a eles adorarão por amor do Eterno, e que é fiel, o Santo de Israel, que te escolheu. Que fala do reino de Machia futuro. Aqui está relacionado com Ruth.
aqueles que se apegaram. E Ruth se apega justamente a Boaz, um descendente da tribo de Judá, ancestral do rei Davi. E essa frase se torna emblemática para qualquer que queira se achegar ao povo judeu. Diz assim, ao povo de Israel, através de Machia, principalmente. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, também tu volta após tua cunhada, vai, sirva os seus deuses, não venha querer ser parte do povo judeu, não, isso é muito complicado, fica onde você está. Mas ela insistiu, disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, ou me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Veja a ordem. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Essa frase põe abaixo qualquer dúvida de que eu, você ou qualquer outra pessoa, seja quem for, seja gentil, seja descendente do judeu, seja impedido por Deus de se achegar ao povo. É claro aqui o que diz. Teu povo, meu povo. Teu Deus, meu Deus. Para quem Ruth falou isso? Para sua sogra Naomi. Isso resultaria no seu casamento com Boaz. Boaz, um símbolo de Machia. E você que diz que crê no Machia, mas que não vive a Torá. Você que diz que crê no Messias, mas nega o sacerdócio de Israel, nega Israel como o povo de Deus, acha que Israel foi substituído pela igreja, quando na prática você está dizendo que você é parte da igreja, sendo que você é descendente espiritual daquela mesma comunidade apostatada católica que perseguiu o povo judeu. Você que crê no Machia, muito embora deturpado, muito embora transtornado, muito embora envolvido numa capa de paganismo, uma capa que Edom lhe deu, Edom, espiritualmente falando, fala da comunidade pagã, da igreja romana, e uma capa de Esaú. Edom é Esaú, aquele que tenta roubar a primogenitura de Jacó, aquele que persegue Jacó, sanguinário. Jacó, porém, foge de sua presença. Aqui, nesse texto, cada um de nós, você e eu, que crê no Rav Yeshua como Machia, muito embora sem o conhecer plenamente, você tem coragem de dizer ao seu Messias, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus? Quem é o povo do Messias que você crê? É o povo japonês? É o povo brasileiro? É o povo americano? É o povo chinês? Não. O povo do Messias que você acredita é o povo judeu. Puxa, então eu preciso me converter ao judaísmo rabínico, ao judaísmo ortodoxo, ao judaísmo tradicional para me tornar parte? Não, não há necessidade. Você vai entrar espiritualmente na condição de casamento. E por reconhecer o Rav Yeshua, que foi colocado como pedra de tropeço, e muitos hoje não acreditam nele, bem por conta do que foi feito sobre ele, o Yeshua histórico, pelo catolicismo.
você não vai ser reconhecido. Ele também não é reconhecido. Ele se encontra oculto aos olhos de seus irmãos e se encontra oculto ao mundo. Aos olhos de seus irmãos, porque se encontra transtornado na figura de um Deus pagão chamado Jesus, que esconde atrás de si o personagem histórico chamado Yeshua, rabino em seu tempo, Rav, mestre da Torá, que propôs um caminho mais excelente, uma filosofia de vida que em todos os aspectos está hoje em conexão absoluta com a classe mais ortodoxa do judaísmo. A ideia de trazer o reino de Deus a esse mundo. Inventou-se mentiras a seu respeito, se colocaram palavras em sua boca, se tentou colocá-lo como um transgressor da Torá, dizendo que ele quebrou o Shabat porque curou no Shabat, sabendo que todos nós sabemos que, halachicamente falando, pela palavra dos rabinos, pela própria Torá, não é transgredir o Shabat curar uma pessoa, sendo que os médicos judeus trabalham no Shabat e ficam isentos. Na época, quiseram falar isso contra ele, e hoje os que dizem isso estão concordando com aqueles que o quiseram fazê-lo de transgressor. Ele não é um transgressor. Ele é um mestre da Torá. Ele falou no capítulo 5, verso 17 do livro chamado Mateus, que diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir, e até que o céu e a terra se passem, nem um tio, um jota se me tirar da lei, e aquele que cumprir, ainda que o mínimo mandamento, será considerado grande no reino, e assim ensinar aos filhos dos homens, será considerado grande no reino dos céus, mas aquele que não cumprir, ainda que o menor mandamento, e assim ensinar aos filhos dos homens, será considerado mínimo. E ele falou apenas dos mandamentos pequenos. Não há espaço para aqueles que ostentam espiritualmente a condição de gentios na comunidade do Rav Yeshua. Há espaço, sim, para aqueles que, ainda que gentios na carne, queiram tornar-se parte de Israel. Ah, então é Israel espiritual. Não, não existe Israel espiritual, existe Israel. Ah, então o que é isso? É uma parte da comunidade de Israel não reconhecida pelo restante da comunidade por causa do Rav Yeshua. E se encontra oculto aos olhos de seus irmãos. E se encontra oculto ao mundo. Por que oculto ao mundo? Porque está travestido de um personagem fictício criado pelo cristianismo apostatado. Nosso papel como comunidade Bnei Mashiach é revelá-lo através da denúncia das mentiras inventadas a seu respeito, redimindo ele da condição pagã que lhe foi submetida. E também revelando ele através de uma conduta que o reflita. Uma conduta compatível a conduta que ele nos ensinou, que vai muito além do mero cumprimento da Torá. No capítulo 2 de Ruth, traz um texto muito interessante. Tinha Naomi um parente, de seu marido, senhor de muitos bens, família de Elimelech, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Naomi: deixe-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele que me favorecer, e eis ela, vai, minha filha. Veja, Ruth quis pegar das espigas. Há uma lei judaica, na Torá, que quando o povo judeu ia colher o trigo, cereais, e aquilo que caísse de sua mão durante a colheita ao chão não poderia ser recuperado. Deveria ser deixado para os pássaros ou para os pobres. Então é muito comum que pobres seguissem os lavradores, os que estavam colhendo, muitos deles empregados, contratados apenas para isso, que colhessem daquelas espigas
para transformá-las em pão e matar a sua fome. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Eterno te abençoe. Depois perguntou Boaz no servo encarregado dos segadores: de quem é esta? Quem é essa moça? Responderam o seu servo: é a moça moabita que veio com Naomi da terra de Moabe. E disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, talvez na hora mais quente do dia. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, o que mostra que ele era bem mais velho do que ela. Não vai escolher um outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos para que não te toquem. Ou seja, ela é uma moabita, não toquem nela. Porque ela achou graça aos meus olhos. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes isso por mim? Sendo eu uma estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe na terra onde nascestes, e vieste a um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Eterno, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me aborreces muito, e seja cumprida a tua recompensa do Eterno. Ou seja, tu me favoreces muito, és misericordioso. Seja cumprida a recompensa do Eterno para ti. Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E disse ela: tu me favoreces muito. Senhor, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão, molha no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ela lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem ao seu servo, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que ela os acompanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanharam, e foi quase um efá de cevada, uma quantidade boa de cevada. Tomou-lhe e veio à cidade, e viu a sua sogra. Ele a havia apanhado, e também lhe sobrejava. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Veja, Naomi e Ruth. Naomi representando o povo judeu. Ruth representando todo aquele que se achega ao povo de Israel. Mas não sem um resgatador, um redentor.
E o redentor de Ruth era Boaz, descendente de Judá. E o redentor dos gentios é o Machia, porque ele foi dado como luz para os gentios. Isso me lembra um texto de Mateus, capítulo 15 de Mateus, verso 21 em diante, que diz assim: partindo dali, Yeshua retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, cidades amaldiçoadas na Torá, com muitos gentios. E eis que veio uma mulher cananeia, em outras versões fala Ciro-fenícia, que viera daquelas regiões e chamava o Senhor: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Não lhe deu bola a princípio, talvez para testá-la. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Os segadores de Boaz. Uma metáfora. Mas Yeshua respondeu: não, fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala em Isaías que ele seria para reunir as tribos, para reunir as ovelhas da casa de Jacó, mas fala que ele seria uma luz para os gentios. Talvez ele estava testando. Ela, porém, veio e, a palavra que adorou, mas não é adorar no sentido de oferecer culto, no sentido de prostrar-se, como Ruth fez a Boaz, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu-lhe, palavra dura, palavra polêmica, uma palavra destroçante ao coração de uma pessoa desesperada. Não é bom tomar dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, Senhor meu. Porém, os cachorrinhos, o Senhor foi como Ruth chamou Boaz, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Yeshua: ó mulher, grande é a tua emuná, tua fidelidade, tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. O que levou Yeshua a dizer isso a ela? O Rav Yeshua se lembrou de sua ascendente mais longínqua, uma moabita, bisavó de seu ascendente mais antigo, Davi da Melé. Ele viu naquela mulher o espírito de Ruth. Eu falo espírito, não estou falando de reencarnação. Ele viu o mesmo sentimento, a mesma essência de Ruth. Mas há um segredo escondido nesse texto que talvez lhe passe despercebido. Essa mulher pediu a ele um milagre. Apenas um milagre. Não pediu a ele nada além de um milagre. E você? O que você, estou respondendo aqui uma pessoa,
Ok? O que você quer do Mashiach? Você quer um milagre? Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem dizendo: tão somente queremos o teu nome. Somente, fala Isaías capítulo 7. Somente queremos o teu nome, tira-nos nosso opróbrio. Não queremos os teus vestidos, não queremos o teu pão. Ruth queria o pão, pão de cevada. Cevada era utilizado pelos pobres para fazer pão. Os pobres comiam o pão de cevada, diz Rashi no seu comentário. Ela não quis do melhor, ela quis do pior. Se Boaz dissesse a ela: você é como uma filha de um cachorrinho, um filhote de cachorro. Ela falou: eu sei, eu quero seguir. Mas Ruth não queria apenas o trigo de Moabe. O trigo, desculpa, de Boaz. Ela queria mais. Ela queria ter parte do povo. Queria que seu povo fosse seu povo. Teu Deus, seu Deus, fosse seu Deus. Assim, ela queria o que havia de melhor. Ela queria aquilo que havia de mais excelente. Ela queria o Deus e queria o povo. Queria o povo e queria o Deus. Nessa ordem. E você? O que você quer?